Nós temos estudado sobre as parábolas de Jesus. Durante este ano nós acertamos que iríamos ler ou estudar as parábolas de Jesus. Não todas, porque é uma vez por mês e a gente não tem como estudar todas as parábolas. Mas estaremos estudando várias parábolas de Jesus durante o ano. E aquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós. Aquilo que nós discutimos na mesa tem a ver com, apesar de termos estudado sobre as mães, o que a mãe tem semeado, ou o que sua mãe semeou em sua vida, e o que você entende que uma mãe deve semear no coração dos seus filhos, ou deve semear na vida de seus filhos, tem a ver com a parábola que nós estudaremos no dia de hoje. Você vai pensar, aquela parábola do semeador, lançou à beira do caminho. Não, aquela a gente já passou. A gente já vai estudar uma outra hoje, mas tem a ver com semeadura. Existem algumas coisas que são muito importantes em uma plantação. Eu não sou agricultor, eu não sou agrônomo, mas a gente olha, conversa com os irmãos. Tem um irmão aqui que gosta muito de plantar, eu chamo ele de fazendeiro, trabalha aqui na igreja, e mora ali na matinha. E ele planta milho, feijão com a sua família. E eu gosto de conversar com ele e vejo algumas coisas, vou aprendendo algumas coisas sobre essa questão de agricultura. E quando vejo a questão das chuvas, eu sempre pergunto, fazendeiro, e aí como é que está? Não, está numa fase boa, é uma boa hora para chover. Às vezes a chuva é forte, às vezes não é a hora da chuva forte. Então a gente vai vendo que tem coisas importantes que são necessárias serem observadas numa plantação. Por exemplo, o preparo da terra, a qualidade da semente, o tempo da semeadura, quando plantar e quando não plantar, se deve regar ou se a chuva que tem é suficiente ou se é em excesso. E, por fim, também a gente tem a hora certa para a colheita. São coisas importantes que a gente tem numa plantação e a gente precisa atentar para isso. Tudo isso que a gente entende aqui são coisas que, etapas da plantação, e nós vamos conversar sobre algumas delas de acordo com a parábola que nós estaremos estudando, mas aplicando isso à família. O que é que essa parábola nos ensina? Onde Jesus está falando do reino de Deus, do reino dos céus, mas, ao mesmo tempo, também tem princípios que são aplicáveis às nossas famílias, aplicável ao casamento, à criação de filhos, e nós vamos analisar um pouquinho esta parábola e ver o que o Senhor tem para nos ensinar com relação às nossas famílias. Então, nós vamos estudar a parábola que está em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 29. Se você estiver com a Bíblia e quiser abrir, você deve abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta para você ir acompanhando enquanto nós estivermos estudando. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26 até o versículo 29. 26 a 29, não 6. E se você puder mudar da NVT e botar na Almeida, eu prefiro. Pode ser? Isso eu estou falando, vocês não sabem não, mas eu estava falando com o pessoal da mídia ali, tá? Marcos 4, 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espigas, cheio na espiga, melhor dizendo. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra, ou sobre a terra. E é interessante a gente observar que o texto nos traz algumas ideias que Jesus está falando sobre o reino dos céus. Por que essa comparação com o reino dos céus? O que é que o reino dos céus tem a ver com uma semente que é lançada? Ou o reino de Deus tem a ver com a semente que é lançada na terra? Esses princípios que valem para o reino dos céus, ou para o reino de Deus, tem muito a ver com a nossa família, já que o Senhor sempre compara a relação dele, a relação do Deus Pai,
chamado inclusive de Deus Pai, conosco enquanto filhos, e a relação de Jesus com a sua igreja como uma relação de casamento, ou seja, tem tudo a ver com família. Então, quando nós analisamos o reino dos céus, nós também estamos aprendendo princípios da família. Então, eu quero separar alguns entendimentos que nós temos acerca desta parábola, para que nós possamos crescer um pouco nesse entendimento. A parábola começa dizendo que um homem lança sementes na terra. Ele lança sementes sobre a terra. Mas nós entendemos, quem entende um pouco de agricultura, de plantação, vai concordar comigo, que antes de lançar a semente, toda a terra é preparada. Estou certo, Beto? Você que entende do assunto. Primeiro tem que preparar o terreno. A gente não lança a semente de qualquer jeito, não lança em qualquer terreno. A gente prepara o terreno. Então, antes de semear, a terra deve ser preparada. Quando o homem lança a semente, ele não lança em qualquer terra. Não é de qualquer jeito. Por que não de qualquer jeito? Porque tem terrenos, muitas vezes, que estão muito cheios de pedra. E a pedra vai atrapalhar o crescimento da planta, e às vezes atrapalhar até o nascimento, desenvolver da semente, ou da raiz. Como a gente já viu na parábola do semeador, aquela que caiu em terra sobre a pedra. Então, não é em qualquer terreno, é preciso retirar as pedras. É preciso retirar as coisas que obstruem o desenvolvimento da planta. É preciso arrancar as ervas daninhas que estão ali, mato, coisas que podem prejudicar e sufocar a semente. É preciso arrancar para que a semente desenvolva naturalmente. Então, preparar a terra significa arrancar as pedras, precisa arrancar as ervas daninhas, precisa arar a terra. Por que arar a terra? Porque um terreno duro, a semente tem dificuldade de desenvolver, de aprofundar as suas raízes, de fazer com que ela possa crescer sadia. Então a terra tem que fofar um pouco a terra, digamos assim, né? Fazer com que ela esteja mais fácil da penetração das raízes e da própria semente. Quando eu estou com uma dificuldade em casa, que eu estou com um problema na coluna, e tem não estou podendo pegar peso, e uma hérnia linda para completar. E tem umas rosas do deserto. Eu gosto de cultivar umas florezinhas lá em casa. Estou querendo mudar para árvore frutífera, mas ainda não consegui. E tem essas plantas. E a rosa do deserto, ela cresce, vocês se conhecem uma rosa do deserto, ela cresce as batatas, e se não ajeitarmos, não arrumarmos ela começa a querer quebrar o vaso. A batata cresce e vai estufando e quebra o próprio vaso. A gente tem que, de vez em quando, estar tirando, ajeitando a terra, sobe um pouquinho a batata para ficar um pouco de fora, deixa só um pouco embaixo das raízes para que ela desenvolva melhor. Quando a gente faz isso, a gente deixa a terra mais fácil de movimentar a planta. A planta se movimenta melhor, a água penetra melhor, o substrato que a gente coloca vai fortalecer, a adubação que a gente faz vai fortalecer a planta. Então, quando um semeador vai semear, ele faz isso tudo na terra. A palavra de Deus nos ensina que assim também nós precisamos fazer na nossa família. Lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 15, fala sobre a educação de filhos. E compara o coração do filho como se fosse uma terra bruta, como se o coração do filho não estivesse pronto para receber a semente, não estivesse pronto para receber o ensino dos seus pais. E aí o sábio Salomão, ele diz assim: a estutícia, a tolice, aquilo que é um pensamento de alguém que ainda não raciocina como deveria, essa é a ideia. A estutícia, a tolice, a insensatez está ligada ao coração da criança, diz Salomão, mas a vara da correção afugentará dela. Ou seja, para você dar um ajuste no terreno do coração do filho, às vezes tem que dar uma sacudida firme. Por quê? Porque quando a gente vai para uma planta, aquilo ali que a gente mexe, aquilo é quase maltratar a planta. Quando a gente poda ela, aquilo deve doer, se é que a planta sente alguma coisa que eu não sei, aquilo deve doer na planta. Mas é necessário para que ela melhore, para que ela cresça, para que ela desenvolva. Este preparo do terreno
também precisa ser feito também no coração dos nossos filhos. É preciso que a gente ajuste aquilo que está errado, que retire aquilo que não presta. E aí é que ele usa a ideia da vara que corrige, ou seja, não está mandando espancar filho, mas corrigir o filho para que ele fique no caminho certo. É aquilo que o meu irmão falou quando se referiu à minha mãe, dizendo a ela que era grato pelas surras que recebeu, porque aquilo tirou ele do mau caminho para colocar num caminho adequado. Se a gente ama o nosso filho, se você ama o seu filho, é preciso corrigir. Nenhuma criança que não é corrigida vai prosseguir num caminho correto, porque ela não tem quem aprume a direção. E é a correção quem faz isso. Isto é preparar o caminho. Quem não prepara o caminho, não age, não consegue os benefícios numa boa família. Se a gente lembrar de 2 episódios na Bíblia, de preparo, os dois, uma parte não estava preparada em um e a outra não preparou de jeito nenhum. O primeiro dele é a parábola das 10 virgens que Jesus contou. 5 tinham azeite para esperar o noivo. 5 noivas não tinham, 5 virgens não tinham azeite. 5 estavam preparadas, e a Bíblia diz que elas entraram quando o noivo chegou para estar com ele, mas 5 não estavam preparadas. Se nós não nos preparamos, nós perdemos a entrada com o noivo. Se nós não nos preparamos, nós perdemos a ideia, nós perdemos o caminho, o prumo com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo. A gente perde a ideia do casamento que a gente sempre deseja, ou muito deseja, que é o casamento perfeito, digamos assim, se é que ele existe. Eu acho que existe, porque perfeito não é aquilo que não tem defeito, é aquele que a gente está feliz com o que a gente vive. Esse é o perfeito, com os defeitos e com as qualidades. Então, casamento perfeito existe, apesar das pessoas não dizerem ou dizerem que não existe. A outra parábola, a outra história que a Bíblia conta, essa está em Mateus 25, e a outra que ela conta está em João capítulo 2, que são as bodas de Caná, o primeiro milagre que Jesus realizou, lá em João capítulo 2, de 1 a 12. A festa era de casamento, Jesus foi convidado. Lá estavam Jesus e seus discípulos, a mãe de Jesus também. A festa de casamento durava 7 dias. Mas durante esses 7 dias tinha festa todos os dias. Era bebida e comida e as pessoas participando da festa. Isso é que é festa, hein? Depois fala-se de uma festa de aniversário que virou até madrugada. Virava 7 dias, Luiz, e tu tocando, já imaginou? Tu que fica tocando e não come na festa. 7 dias, mas no meio do caminho, a Bíblia diz, no meio do tempo, no período que estava da festa, acabou o vinho. E que vergonha era para a família. Então, aquela família teve uma boa ideia, a família sabia o que ia fazer, a família sabia do que precisava, mas se preparou inadequadamente. Não calculou da forma correta a quantidade de vinho que precisava para a festa. Um planejamento errado pode prejudicar muito a família. Um planejamento errado pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Um planejamento errado pode prejudicar uma profissão do nosso filho. Pode prejudicar um bom casamento. Imagine você planejar tudo para o filho, você quer o melhor para o filho, e você prende demais e impede que ele tenha as experiências. Isso é um planejamento errado. Você acha que está fazendo bem, porque você não libera. Mas ele precisa ser liberado, ele precisa provar, ter as suas experiências, e você acompanhando. Aqui tem um dos meus filhos, eu tenho 3, todos tiveram algumas experiências que eu considero que eram muito importantes, que é deixar eles autônomos para a vida, e começa isso desde pequeno. Então, 2 experiências, uma era comprar pão, sair para comprar pão, era perto de casa, 2 esquinas, mas pequenininho, pegava o dinheiro, vai comprar pão. Primeiro dia, eles não sabiam, mas eles iam e eu ficava escondido olhando para ver como eles estavam indo, para ver se eles estavam sabendo como fazer para ir na padaria. Não tinham ideia de como fazer ainda, então eu tinha que acompanhar, olhando o que estava acontecendo. Depois que acostuma, já começa a comprar, não tem problema. A segunda experiência era de voltar da escola sozinhos. Cada um deles teve essa experiência. Aproximadamente 11, 12 anos, todos tinham essa experiência, deixava na escola, eles estudavam perto de casa, 6 quilômetros, 6 quilômetros de distância, e eles deixavam na escola, ia buscar os outros,
os 3 na escola. O que estava naquela vez de ter essa experiência, ele ficava na escola, eu pegava a mochila, pegava tudo, ele já tinha recebido a orientação e iria voltar para casa andando. Já sabia como chegar em casa. Normalmente, em 5, 10 minutos, nós estávamos em casa de carro. 12 e pouco, eles saíam da escola, e eu chegava em casa, a gente chegava em casa 12h20, 12h30. Às vezes, 2 horas da tarde, o menino estava chegando em casa. E a mãe meio agoniada, desesperada. Será que aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada, ele sabe o caminho. Notícia ruim chega rápido. A gente queria saber se aconteceu alguma coisa. Para quê? Para que eles se sentissem, aprendessem a ser autônomos. Existe essa ideia, precisa soltar, precisa ensinar. A gente precisa dar liberdade, mas observando. Isso faz parte do planejamento. Nós não podemos cercar os nossos filhos de tal forma que eles não tenham autonomia para nada e não possam errar. Eles podem errar. E eles têm o direito de errar enquanto estão conosco, porque às vezes quando chegar na idade adulta que forem os pais, talvez não tenham essa possibilidade, ou tenham possibilidade muito menor, porque tem gente sob sua responsabilidade. O momento de errar é quando ainda está aprendendo, quando está no cuidado dos pais. É preciso planejar, é preciso organizar o terreno primeiro. Segunda coisa que existe antes da semente é que a semente não é lançada de qualquer jeito. Não é lançada sem pensar, sem observar o que está fazendo. Existe uma forma correta de planejar. Para cada semente existe uma forma correta de se plantar. Você não planta uma semente de milho do mesmo jeito que você planta o trigo. É diferente. Tem uma espessura, uma altura que você deve colocar a semente, tudo isso para quem planta corretamente, né? E eu tive observando como é que faz isso, vou dar um exemplo com milho. O milho, para a plantação ser ideal, ele deve ser plantado a cerca de entre 2,5 a 5 centímetros de profundidade na terra. Ele precisa ficar na distância entre o pé que é plantado, uma semente que é plantada e a outra que vai à frente ou atrás, se você quiser dizer, cerca de 15 a 30 centímetros de distância. E os caminhos, um do outro, as fileiras de plantação, precisam ficar a 75 a 90 centímetros de distância. Esse é o ideal. Uma não vai atrapalhar a outra e nem vai perder terreno. Então, existe uma forma certa de plantar, um jeito correto de plantar, não é de qualquer jeito. A mesma coisa acontece com as nossas famílias. Nós não podemos falar de qualquer maneira. A gente, às vezes, tem boa intenção. Tem boa intenção no que vai falar. O ensino é correto, a correção é correta, mas a maneira está errada. E se a gente não aprender a falar da maneira correta, a boa intenção não nos ajuda. Já tem um ditado que diz, de boa intenção o inferno está cheio. Existe um jeito certo de falar. Existe uma maneira correta de ensinar. Existe uma forma adequada de se realizar alguma coisa. Até para dar presente é necessário saber. Vocês sabiam disso? Não adianta você dar presente para alguém, um presente que não interessa a pessoa, que não agrada. Se você não souber o que a pessoa gosta, o presente, a pessoa pode ser educada e dizer obrigado, mas não vai fazer efeito na vida da pessoa. Ou dar um presente à pessoa quando ele gostaria de ter um outro tipo de demonstração de amor. Eu nunca esqueci de um casal em que o marido comprou, eu já contei isso aqui, o marido comprou um carro novo para a esposa. Botou na porta de casa, arrumadinho e tal. E aí chamou a esposa e ela saiu para receber esse automóvel. E quando chegou, não sabia que era, ele chamou na porta de casa. Quando chegou na porta de casa, ele mostrou o carro, sacudiu a chave e fez, é seu. Aí ela fez, obrigado, pegou a chave e entrou. Ele ficou, acho que é isso, eu estou comprando um carro novo, estou lhe dando um carro zero e você faz só, obrigado, e entra. Aí ela virou para ele e disse, mais importante do que o carro seria a sua presença em casa, que a gente não tem. Então, não é questão de dar, é como dar. Até para dar presente, você tem que saber. Fazer uma declaração de amor é importante, você não adianta fazer uma declaração. Aí você teve uma pequena discussão com seu cônjuge. Aí, no meio da discussão, para acalmar, fala, eu te amo. Pelo amor de Deus, que é isso? Vai receber o quê? Eu também te amo? Não vai funcionar.
Então, a gente tem que saber como fazer, até para fazer uma declaração de amor. Dizer alguma coisa que a pessoa gosta ou não pode ser feito de qualquer jeito. Mesmo que a pessoa goste, não pode ser dito de qualquer jeito. Você tem que escolher as palavras certas, escolher o momento certo, adequado para falar. Não adianta, até a tonalidade. Você não adianta pedir um favor com tom de venha cá, nem um venha cá com tom de faço favor. Aliás, é até melhor um venha cá com tom de faço favor, né? Venha cá. Ou faça o favor. Não funciona. Então, tem que saber como fazer as coisas, tem que fazer da forma adequada. Terceira coisa, não se semeie em qualquer tempo. Não é de qualquer jeito, é a qualquer hora. Na plantação do milho, fazendo a comparação com o milho aqui, e cada cultura tem uma estação, um momento próprio para plantar. Não é assim, você planta uma cultura numa época, num outro tipo de cultura, em uma outra ocasião. Não é tudo ao mesmo tempo, porque serviu para uma, serve para outra. Não. Isso serve para filho, tá? Principalmente, para casais também, mas principalmente para filho. Olha, o milho é interessante. Ele pode ser plantado em climas quentes, em climas moderados, em climas frios. Por incrível que pareça. Só que tem um momento adequado, tempo diferente de plantar. Tem um especialista que ele diz assim, o milho, para ser plantado em climas quentes, ele precisa ser plantado já em fevereiro ou março, porque final de verão, antes de começar o outono, final de verão a gente já vai pegando, já vai plantar o milho, no clima quente. E ele tem uma explicação que eu vou dizer daqui a pouco. Em climas moderados, deve ser plantado no abril ou maio. Por quê? Porque não tem ainda a parte muito fria e está numa situação que ainda há um calor adequado. E nos climas frios, depois disso, quando o solo já está quente o suficiente para receber a semente. Por quê? O interessante é que o milho precisa de um solo quente, cerca de 60 graus Fahrenheit, que dá quanto? Não lembro agora as contas, quanto dá. Para germinar e crescer adequadamente, é preciso que ele esteja num clima quente. Por isso, não pode ser em qualquer tempo. A mesma coisa com relação ao nosso filho, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge. A gente não pode lançar a semente de qualquer jeito ou qualquer tempo. Tem o tempo adequado. E assim como depende do tipo de semente e o tempo que você vai plantar, no filho também. Imagine, eu tenho 3 filhos. Nós temos 3 filhos. E cada um é diferente do outro. A forma que eu falo com um, o jeito que eu falo e a hora que eu falo, não poderia ser igual ao do outro, porque eles não são iguais. Eles nasceram da mesma mãe, foram criados na mesma casa, dormiam no mesmo quarto, mas são diferentes. São diferentes. Então, tem que ser de acordo com a característica, a personalidade, o temperamento de cada um, para a gente falar. Então, não pode ser a qualquer hora, em qualquer tempo, e da mesma forma para todos os filhos. A mesma coisa com relação à esposa. Você imagine, a mulher está na TPM, Deus tenha misericórdia delas e de nós, e aí, aquelas TPM pesadas, aí chega o cara cheio de gracejo, procurando uma brincadeirinha quando ela está com todos os hormônios fora de lugar. Vai ter coisa boa nisso? Uma das primeiras coisas que eu ensinei a meus filhos foi, quando sua mãe chegar nervosa em casa, que está dando uns 2 gritos, ela deve estar numa coisa que vocês não sabem, mas chama TPM, afasta, fica quieto no teu canto. Porque éramos 4 homens e só uma mulher. Aí, eu não lembro quem foi dos 3, que uma certa ocasião a mãe, menino, isso aqui, virou e fez, mãe, tu está na TPM? Aí desarmou a mãe, que a mãe não esperava essa. Mas o que é? Porque existe momento adequado para cada coisa. Você não vai chegar no momento que não deve fazer e falar qualquer coisa.
ou agir de qualquer forma. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou estou falando coisa estranha aqui? Tá beleza? Segundo ponto, então já preparou a terra, agora o texto diz assim, e versículo 27, vai dizer assim, passa aí o 27. Alô, alguém na mídia? Eu vou ler aqui que é melhor. Diz assim, e dormisse, levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O semeador foi, lançou o homem foi, lançou a semente. O texto diz que depois disso ele deitou, ele dormiu, ele levantou, seja de noite ou de dia, e a semente brotou e cresceu, e ele não sabia como. Isso é interessante para a gente entender. O reino dos céus é assim. A semente cresce, mas nós não sabemos como. No reino dos céus, no reino de Deus, Ele é quem faz tudo e a gente sabe. Vocês já viram, por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês, se quem já tem muito tempo no Evangelho e já pregou o Evangelho para alguém, e essa pessoa, você passou muito tempo que nem encontrou a pessoa, e anos depois você encontra aquela pessoa e diz, rapaz, isso aconteceu comigo. Lembra quando você me falava de Jesus naquela ocasião? Aquilo ficou no meu coração e hoje eu sirvo a Jesus. Eu lembro uma vez que eu estava aqui, um amigo meu que já faleceu até. Eu estava aqui, terminou o culto, eu vinha e ele veio caminhando aqui, eu encontrei ele aqui, Milton e tal, aí me abraçou. Rapaz, André é o nome dele. Como é que está, André? Bem, rapaz, você é meu pai na fé. Eu falei, eu? Eu era colega dele no ensino médio. Já tinha muitos anos isso, que já tinha terminado o ensino médio. Ele disse, você é meu pai na fé. Eu falei, eu sou seu pai na fé? Como? Ele disse, quando a gente vinha da escola, que a gente vinha andando e você falava de Jesus, aquela semente frutificou no meu coração. Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu sirvo ao Senhor. O que é que acontece? É porque a semente é lançada e ela desenvolve e nós não sabemos como. É o Espírito quem dá o crescimento, não somos nós. Aquilo que vocês cantam aqui em cima, vocês às vezes não sabem o que está acontecendo, mas o Senhor está trabalhando no coração e vocês não sabem, é uma palavra dada. Aquilo que vocês discutem na mesa e às vezes dizem alguma coisa que vocês nem imaginam o que foi que disse, nem sabe o que falou. Às vezes a pessoa chega para você, um tempo depois, diz assim, rapaz, aquela discussão na mesa, você falou uma coisa e você nem lembra que falou. Lembra que você falou isso? Não, não lembro não. Mas aquilo marcou minha vida. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Pessoas que nós falamos alguma coisa, nós fizemos alguma coisa, marcou a vida da pessoa e nós não sabemos. Porque o crescimento acontece sem que você perceba, não sabe como, diz aqui o texto bíblico. O semeador não sabe como, mas a semente cresce, ela desenvolve, ela brota e cresce. O semeador não tem controle sobre a semente, ou sobre o crescimento da semente. Quem dá o crescimento é Deus. A gente não sabe, não entende como a planta cresce, por que ela cresce. A gente não entende nem como uma criança cresce e por que cresce. A gente não entende essas coisas, mas acontece. Porque Deus dá o crescimento. É Deus que é responsável pelo crescimento. Deixa eu adiantar um pouquinho. Terceira coisa, o texto diz assim, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último grãos cheios na espiga. Todo crescimento, olha que você perceba que ele vê aqui, ele tem etapas de crescimento. Primeiro vem a erva, nasce a folhinha, depois vem a espiga e, por último, os grãos que completam a espiga. Isso eu estou falando até se referindo ao trigo ou ao milho, tanto faz. Nesse caso aqui, a Bíblia se referia mais ao trigo, que era o que tinha na época, que era o próprio do exemplo. Milho não era daquela região. Mas acontece do mesmo jeito. Sai uma folhinha, depois vem a espiga e os grãos na espiga. Cada fase dessa é uma coisa distinta. Então, todo crescimento tem etapas. Existe um processo de crescimento. E se a gente não entende isso, a gente fica exigindo das pessoas aquilo que eles não podem nos dar. É a gente exigir do filho, por exemplo, que seja maduro quando ele ainda é uma criança. É exigir de uma mãe recém-feita mãe nova, que primeiro filho, que ela saiba tudo sobre a criação de um filho. Não aprendeu ainda. Vai aprendendo com o filho. O primeiro filho geralmente é a cobaia, viu, Andrei?
aprende. Depois do segundo, a mãe já sabe melhor. O terceiro sabe mais ainda. É por isso que é bom ter muito filho, porque quando chega mais adiante, no 10º filho, já sabe tudo. Já aprendeu. Eu queria ter 12, minha esposa que não quis. Mas era para ter uns 12. No 12 estava expert. Não ia errar mais. Mas, enfim, só foram 3. Então, existem as etapas. E a gente não pode ultrapassar essas etapas. O milho tem 15... Vocês não sabiam disso, mas eu vou dizer para vocês, informação importante. Não sei se é a última, é importante. O milho tem 15 etapas que passam durante o crescimento. São 15 etapas. Desde a erva, os grãos, a raiz, o adubo, a adubação, a limpeza, o crescimento da erva. São 15 etapas que precisam do desenvolvimento de uma plantação de milho. Eu estou falando isso em plantação que normalmente é para produção grande, não aquela que a gente planta no quintal de casa, não, tá? Essas etapas precisam ser cumpridas e a gente não pode ultrapassar a etapa. Não adianta você chegar numa plantação de milho e querer colher o milho se ele ainda está pequenininho, não deu nem espiga. Não tem como. Você tem que esperar o momento certo. E, às vezes, a gente está querendo que alguém nos dê alguma coisa dentro da nossa casa que ela ainda não está preparada. Filho não tem maturidade, criança não tem maturidade para ficar com o celular livre para olhar o que quiser. Não tem. Mas a gente quer que ele tenha. Então, entrega o celular. Ah, mas aconteceu. Não sabia que isso não pode. Não é que não sabia, é inocente. Por que tem acontecido tantos problemas na internet com crianças? Porque crianças não sabem o que fazer ainda. Não têm maturidade. Recentemente eu ouvi uma... Não sei nem se eu... Tem criança aqui? Se eu deveria contar, porque, enfim. Mas uma criança, uma menininha, 8 anos, se não me engano, que faleceu. Por quê? Porque foi liberado que ela pudesse estar vendo internet sem controle. Os pais não observavam. Observava, olhava de vez em quando, mas não acompanhava o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Tem aqueles negócios dos desafios que o povo faz na internet para que seja cumprido, né? E um dos desafios é que a criança deveria, a pessoa, para cumprir o desafio, era ver se ela aguentava, ela tinha que engolir um tubo de creme dental. E a criancinha engoliu e passou mal e morreu. Desafios que estão lá. Vocês acham, mas a criança não sabe que não podia engolir tudo, aquilo ali não pode. Não sabe, não tem maturidade. Acha que é uma brincadeira. Cada coisa tem a sua etapa, cada momento tem que ser cumprido e esperado. Não espere muito além daquilo que ele pode dar. É uma das coisas que eu acho interessante, porque eu já observei muito isso. Dificilmente um jovem, quando chega na época de entrar na universidade, que é normalmente 17, 18 anos, quando termina o ensino médio, ele diz, eu quero fazer isso. Mas nem ele tem certeza do que é que ser na profissão ainda. Aí ele vai aprender depois que entra, às vezes muda, sai no meio do caminho, muda de curso. Por quê? Porque ainda não está preparado. Tem que ser preparado para chegar àquele momento. Se não foi preparado, vai ter dúvida. Cada fase precisa ser cumprida. Quando a gente é criança, deixa teus filhos brincarem. Deixa se divertir, não enche de atividade, não. Às vezes enche o menino de atividade. De manhã, escola, terminou a escola. Almoça, depois do dever, aula de inglês. Quando não tem inglês, karatê. Quando não tem karatê, vai para não sei onde. Tem que enche de atividade para o menino ficar cheio de coisa. E qual é a hora que ele é criança? Qual é a hora que ele vai brincar? O menino ou a menina vai brincar? Qual é a hora que vai fazer nada, se divertir só? Se não tiver isso, não vive a fase de criança. Aí passa o tempo, chega adulto, quer ser criança depois de adulto. Por isso que a gente vê tanto adulto infantilizado, porque não viveu a fase de criança. Gente que veste-se como criança, adulto se vestindo como criança, como adolescentezinho, está querendo ser jovem ainda quando não é mais. Porque não viveu cada fase. Uma das coisas que eu tenho o maior prazer de dizer é, eu vivi cada fase. Eu fui criança em tudo que criança pode fazer. Eu fui adolescente e fiz besteira e errei quando eu era adolescente. Eu fui jovem, cumpri o que eu tinha que fazer como jovem. E hoje, como adulto, tenho tranquilidade de saber que eu vivo como adulto. Não quero ser jovem, não quero ser criança. Não nego idade, não tenho problema nenhum com isso, porque eu vivi cada fase.
A gente tem que viver cada etapa. Não espere ser que alguém seja aquilo que não está pronto para ser. Não espere ver resultados até que chegue a hora. Não espere que as crianças ajam como adulto. Não espere maturidade onde não existe. Não espere acertos em tudo. Criança derruba coisa. Derruba, quebra copo. Não espere, vou dar uma lembrança para os pais, isso serve para o meu filho também. Não espere que o avô seja pai. Avô não é pai, avô vai tratar diferente. Avô foi rígido com o filho e vai brincar com os netos. Não vai ficar educando. Cada fase tem a sua fase. Cada fase da vida, cada tempo da vida tem a sua fase. Então, o que é que o texto diz? Vamos fazer um resumo para a gente encerrar. O que é que o texto diz? Um homem semeou. Eu vou pedir ajuda de duas pessoas. Vem cá, duas pessoas. Vem cá, Beto. Andrei está com Noah, vem outra pessoa aqui. Qualquer pessoa, por favor. Não dá para identificar assim, mas uma outra pessoa aqui. Não precisa dizer o nome, né? Pelo amor de Deus, gente. É só para dar um exemplo. Ninguém? Aqui, muito bem. Luciano. O que é que o texto diz? O reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Está certo? Aí ele deitou, é como se ele deitasse, dormisse, acordasse, e o texto diz que a semente desenvolveu, brotou, cresceu, e depois disso, no último versículo, ele vai dizer assim: e quando o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque é chegada a ceifa. Ou seja, existe um momento em que haverá colheita. Agora percebam bem, vamos dizer que este aqui, Luciano, representa o momento da plantação da semente. Ele está aqui. Aqui é a plantação da semente. Beto vai pular de lá. Aqui planta a semente. Aí a planta começa a desenvolver. E que foi bom que começou do baixinho, vai mais alto. Então, não tão baixinho, mas é menor, né? E aí vai desenvolvendo e ele não sabe como, diz o texto bíblico. O semeador não sabe o que está acontecendo aqui. Ele sabe que ele plantou a semente. Mas aqui no meio do caminho, ele não sabe o que está acontecendo. A semente brota, cresce, ela desenvolve, a raiz vai aprofundando, vai subindo o caule e vai aparecendo os grãos, a espiga, até que existe o grão na espiga e está maduro. Aqui chega o momento da ceifa, o momento da colheita. Desde o momento da semeadura até o momento em que chega a colheita, qual é a participação do homem aqui? Nenhuma. O homem só tem a plantação e a colheita. No meio do caminho, o homem não tem nada que possa fazer. Ele não pode dar o crescimento. Estou analisando o que a parábola está dizendo. Ele não pode dar o crescimento, ele não sabe como foi o crescimento. Tudo acontece sem que ele interfira a partir daí. Este é o resumo da palavra. O que é que isso significa? Isso significa que se eu não tenho o que fazer aqui no meio, mas eu sou responsável pela semeadura, qual deve ser a minha preocupação? Qual semente eu estou semeando? Porque eu não vou poder fazer mais nada depois que está semeado. Depois que ela já começa a desenvolver, eu já não tenho interferência nisso. Mas eu tenho interferência em saber qual semente eu estou plantando. A semente é boa ou a semente é ruim? A semente que eu plantei é semente de acordo com a palavra de Deus, é aquilo que Deus colocou em meu coração ou não? Que tipo de semente você está plantando na sua casa? Que tipo de semente você está plantando no coração dos seus filhos? Que tipo de semente você planta no seu casamento?
Que palavras você tem dado para a sua esposa ou para o seu esposo? Que tipo de conversa vocês têm tido? Que exemplo você tem dado na sua casa? Este é o tipo de semente que você tem plantado. E essa parte depende de nós. Porque essa parte da semeadura é a que cabe ao homem. Aqui não é a parte de Deus, aqui é a nossa parte. E às vezes a gente não planta adequadamente, mas quando chega no meio do caminho que a gente vê que o fruto não está, a árvore não está desenvolvendo como deveria, a gente corre, Deus, me ajuda, Senhor. Meu filho não está fazendo como deveria. Eu não criei filho para isso. Eu não coloquei filho no mundo para fazer assim. Não é isso que eu fiz, eu não casei para isso. E começa a se queixar das coisas. Mas quem foi que plantou a semente? Quem plantou a semente fomos nós. Quem escolheu o tipo de semente que está lançando aqui? Fomos nós. Então, o cuidado que nós precisamos ter é, qual a semente que nós estamos plantando? Você está plantando amor na sua casa? Você está plantando amor no seu casamento? Está plantando carinho com a sua esposa, com o seu esposo? Está plantando respeito um com o outro? Você está semeando adequadamente na vida daqueles que estão na tua família? Que tipo de semente você tem plantado? Não é dinheiro, não é beleza, não é fama, não é nada disso que faz um casamento ou uma família feliz. Não é. É o amor que nós apresentamos, dedicamos. É o tempo que nós dedicamos para a nossa família que faz a diferença. Nenhuma família sobrevive no egoísmo, onde cada um faz apenas aquilo que quer, aquilo que é do seu interesse. Não sobrevive. Por isso tantos divórcios, por isso tantos filhos desajustados, porque nós não estamos plantando como deveríamos. A semente é responsabilidade nossa. Do que vamos plantar. É responsabilidade nossa. Cuidado, o ensino que nós damos aos nossos filhos é responsabilidade nossa. Não é da igreja, não é da escola, é responsabilidade nossa. Agora, depois que nós recebemos, depois que nós ensinamos, depois que nós plantamos, aí sim, aí o desenvolvimento é a parte que o Senhor vai dar. Imagine, eu vi alguma coisa essa semana que dizia assim, a esposa que recebe bem o seu marido, que quando ele chega em casa, ela sai, levanta, larga tudo e vai com alegria receber o seu marido, o que é que ela está fazendo? Ensinando os seus filhos que o pai é importante quando chega em casa, que ele tem valor, que merece respeito. Quando a gente não dá importância, a gente está ensinando para os filhos que também não precisa dar importância para o pai. A mesma coisa serve do marido para com a esposa. Se o pai trata com carinho, se o pai trata com respeito, se não precisa de aniversário para dar um presente, o filho aprende que a mãe é importante, que é valorosa, e ele vai fazer isso. Nós semeamos com aquilo que nós fazemos. Quando falamos alguma coisa, ou como falamos alguma coisa, quando ensinamos na nossa família, é aquilo que nós estamos semeando. E é isso que vai frutificar lá adiante. Não sei como, nós não vamos saber como no meio do caminho, mas a semente que plantamos vai frutificar. Vai crescer, vai desenvolver, até chegar no outro lado. É isso que o texto está ensinando. Qual é a nossa grande preocupação? Que semente nós temos semeado? Agora eu quero dizer para vocês uma coisa que é certa. Depois que a gente semeia lá, escolheu a semente, seja ela qual for, ela vai desenvolver, ela vai crescer, ela vai brotar, mas vai dar fruto. E esse fruto é o que você vai encontrar na sua casa. Esse fruto é o que seu filho vai ser quando for adulto, quando ele tiver a casa dele, ou a sua filha. Esse fruto é o que vai estar cuidando de você quando você chegar na idade mais avançada da velhice. É o fruto daquilo que você semeou. Nós não podemos fazer nada além de plantar, mas nós colheremos. Se você semeou bem, você vai colher bem.
Se você semeou o mal, você vai colher mal. A colheita é sua e depende da sua semeadura. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, gente. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender perfeitamente o que é isso que Ele está ensinando na sua palavra, para que nós possamos viver em nossa casa, semear a boa semente no coração dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos pais, dos nossos irmãos, semear boas sementes, para que na hora da colheita, nós possamos estar tranquilos, sabendo que o fruto é de boa qualidade. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero convidar o Ministério do Louvor, que nós vamos encerrar com uma canção, mas nós vamos orar. Nós vamos orar, pedindo a Deus sabedoria, porque nós somos humanos e nós erramos, é verdade. Nós erramos na educação, nós erramos no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nós erramos. Mas nós precisamos clamar por sabedoria, para que a sabedoria do Senhor nos cubra e nos ajude a acertar mais do que errar. É verdade que nós vamos acertar e que nós vamos errar, mas que a sabedoria dele nos ajude a acertar mais do que errar. Eu quero te convidar a abaixar a tua cabeça e orar agora ao Senhor. Nós vamos orar clamando a Deus para que Ele nos auxilie nessa jornada, naquilo que nós temos semeado, para que o fruto produzido possa ser agradável tanto a Ele e ao seu reino, quanto a nós, enquanto família. Ah, Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. É o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem nos orienta. Nós não sabemos coisa alguma, mas a semeadura o Senhor deu a nós para fazer. Assim como começou a parábola, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Nós temos lançado semente, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a preparar o terreno na nossa casa adequadamente, a saber o momento adequado para lançar cada semente, a escolher a semente certa, Senhor, a elogiar na hora certa, a repreender na hora certa, a ensinar no momento adequado, a não ensinar, mas viver para mostrar no exemplo aquilo que nós entendemos ser a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. A nossa família está em Tuas mãos, e é pela Tua direção que nós vivemos e queremos viver, Senhor. Queremos ensinar aos nossos filhos, queremos que as gerações sejam impactadas pela nossa vida, Senhor. Dá-nos sabedoria. A Tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria pode pedir ao Senhor. Nós estamos pedindo sabedoria, assim como Salomão pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu vitória sobre os inimigos, ele pediu sabedoria ao Senhor. Nós te clamamos hoje, Senhor, dá-nos da Tua sabedoria, para que a nossa família seja realmente um lugar onde a Tua semente seja plantada e haja colheita farta de bons frutos para esta terra e para o reino dos céus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez, nos deu uma família, e nós somos gratos pela família que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores filhos, melhores pais, melhores mães, melhores maridos, esposas. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma família melhor. Nós só podemos isso com a Tua ajuda, Senhor. Te agradecemos por este culto e te pedimos, Pai, que a semente aqui semeada nesta noite no coração de cada um de nós, que frutifique, Senhor,
e no momento adequado venham os frutos que o Senhor preparou. Leva-nos agora em paz, Senhor. Livra-nos do homem mau, do homem fraudulento, do homem violento. Livra-nos das ciladas do inimigo. Cobre-nos com o sangue precioso de Jesus. E que o teu amor, a graça do Senhor Jesus e a consolação do teu Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Nós te oramos em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando, inscrição para o congresso para quem quer participar, os casais. E a Jantar dos Namorados, começa a inscrição no próximo domingo, tá? Deus abençoe vocês, vão em paz.